Desde ontem, estamos desfrutando, aliás, desde a sexta-feira à noitezinha, quando chegamos, já começamos, eu e o irmão José. Levanta a mão aí, irmão José. Irmão José, membro da nossa igreja, da liderança da igreja, me acompanhando nessa viagem, já que nos últimos dias, embora estivesse planejado, a minha esposa não pôde vir, até porque surgiu o compromisso lá na nossa igreja, a primeira igreja Batista do Jardim Zaira, da qual eu trago aqui um abraço muito querido a esta nossa co-irmã, lá da cidade de Mauá, região do ABC, São Paulo, não é? Grande São Paulo. E estou aqui desde sexta-feira e tenho sido recebido de forma tão amorosa, carinhosa, com muita gentileza da parte de todos os irmãos e irmãs desta igreja, do modo em especial, do pastor Euclemes Júnior, então, aí me cercando aí de todo cuidado. Muito obrigado, viu, pastor? Muito obrigado à igreja. E muito feliz também, porque, como já tenho falado, estou, depois de muito tempo, de volta na região dos meus antepassados. E já de manhã gastei algum tempo falando sobre isso, não vou repetir agora, mas estou muito feliz de voltar aqui nessa região, por causa das raízes de familiares espalhadas aqui por Bebedouro, Viradouro, Terra Roxa, Pitangueiras e outras cidades aqui das cercanias, né? Minha família, por parte de mãe, é Faria, parente dos Tavares de Viradouro, e da parte do meu pai, Azevedo de Terra Roxa. Então, estou muito feliz por estar por aqui. E nesse final de semana, o meu tema tem sido, por aspectos diferentes, em vários aspectos, tem sido a Igreja do Senhor Jesus. Eu sou pastor emérito da primeira Igreja Batista do Jardim Zaira, como disse, igreja que o Senhor Deus nos privilegiou com a oportunidade de plantá-la e pastoreá-la por 31 anos, até 2014. Hoje sou pastor emérito e tenho esta oportunidade de fazer esse trabalho que tenho feito, também com o apoio da igreja e também com a autorização do meu pastor. Sempre que eu vou sair e viajar, eu falo para ele, viu? Meu pastor tem a idade do meu filho. Eu falo para ele, pastor, olha, eu vou estar viajando, viu? Não me exclui, não. Que bênção tem sido. Mas o meu tema tem sido a Igreja do Senhor Jesus. Aí sobre o meu ministério, mas vamos direto aqui, ó. E falei no sábado à tarde aos pastores sobre o ministério pastoral, relacionamento pastor-igreja, igreja-pastor. Hoje de manhã a ênfase na questão da igreja local. E nesta noite vamos continuar dentro desse tema geral, tema central, igreja, falando sobre o valor de uma igreja. E eu quero compartilhar com vocês e pedir que você abra no texto do livro de Atos, que está ali indicado. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, a palavra do Senhor diz assim a partir do verso 16. Atos 20, a partir do verso 16, a palavra de Deus diz: Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês,
desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Senão que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o meu ministério, o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro, hoje, que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Estarei enfatizando alguns versos, algumas expressões desta palavra de Deus por parte, através do apóstolo Paulo, inicialmente destinada àquele grupo de líderes, mas que tinham o objetivo e a finalidade de que fosse transmitido às igrejas, não só daquela época, daquela região, mas como palavra de Deus que chegassem até aos nossos dias, para que, como vimos hoje pela manhã, não apenas tenhamos conhecimento, mas para aplicarmos em nossas vidas, em nossa igreja. Sabe, meus irmãos, irmãs, aqueles que me ouviram ontem ou hoje, perceberam de modo muito claro, o assunto Igreja do Senhor Jesus, esse assunto me empolga. Eu sou apaixonado pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tanto no sentido da igreja como corpo de Cristo na terra, formada por todos os salvos, como também no seu sentido de igreja local. A igreja local é a visão material do reino de Deus na terra. Quando gosto de olhar para a história de igrejas locais, as histórias de cada igreja local, a história de cada igreja local, revela como é a vida da maioria dos seus membros, desde a sua origem, de como foi a vida dos pioneiros, como tem sido a vida daqueles que têm passado por ela, e revelam como é a vida dos atuais componentes de uma igreja local. Toda igreja tem uma história. Os capítulos anteriores, e essa igreja já tem 91 anos, com certeza tem muita história.
Os capítulos anteriores foram escritos por aqueles que viveram naquela época. Mas o capítulo da história atual desta igreja está sendo escrita por cada um de vocês que fazem parte dela hoje. Possivelmente, aqueles que chegaram já depois de algum tempo da igreja organizada, seria muito interessante que cada membro que chegasse novo na igreja, de alguma maneira buscasse conhecer a história da igreja local. Uma igreja com 91 anos. Chega alguém aqui, vem de uma outra região, de alguma parte do país, diferente, chega aqui e vê tudo que pode ver aqui de estrutura, de equipamento, de uma igreja bonita como esta, bonita em todos os sentidos, bonita como igreja do Senhor Jesus, como eu falei hoje pela manhã, porque não tem gente mais bonita do que quem pertence a Jesus. Mas também bonita e bem cuidada do ponto de vista material, de zelo, e é isso mesmo. E isso mostra. Agora, quem chega aqui pode ser tentado a dar uma olhadinha para os lados e falar, mas ali, ó, aquilo ali não está muito bom não. Eu não gosto dessa cor de tinta dessa parede não. Isso aqui... Se ele não souber como é que foi lá no começo, a história daqueles que desbravaram, daqueles que de alguma maneira conseguiram comprar um primeiro terreno. Eu não sei nada da história dessa igreja. Mas quase sempre elas se confundem, elas são semelhantes com a maioria das igrejas. Aquela luta para começar, até comprar uma propriedade, até fazer a primeira construção, e principalmente igrejas antigas, feitas pelas mãos dos próprios membros da igreja, e assim, e cada fase uma vitória, de compramos mais um saco de cimento, que bênção! Compramos mais não sei quantos tijolos, olha, semana que vem vai chegar as telhas, e agora nós vamos ter bancos. Cada uma dessas pequenas coisas, muita gente orou, muita gente trabalhou, muita gente investiu tempo, se dedicou. E ela tem muito valor. E quem chega precisa saber disso. Quando olhamos para a história das igrejas, portanto, nós vamos conhecer a história do povo que ali vive, do povo que ali já viveu, já passou. Toda pessoa que colocar a sua atenção no universo das igrejas de hoje vai perceber muito claramente que esses aspectos que eu destaquei até aqui, muitas vezes não têm sido avaliados da forma correta. No chamado mundo gospel dos nossos dias, o valor das igrejas tem sido medido de uma forma totalmente diferente daquela forma que ela precisa realmente ser medida e conhecida. As igrejas têm sido avaliadas das mais diferentes formas. Vejam, vamos ver aqui algumas formas como a igreja tem sido avaliada, no geral, no nosso país. Algumas igrejas são avaliadas pelo tamanho do seu templo. E alguns grupos religiosos, os irmãos sabem, estão em disputa aí para ver quem é que constrói o maior templo. E quando alguém constrói um templo grande numa região, já o outro grupo já fica todo preocupado. Não, nós não podemos ficar atrás, vamos construir um templo maior. Porque a igreja, para mostrar valor, precisa mostrar um grande templo. Uma outra forma que tem sido
pela qual tem sido avaliado muitas igrejas, pelo poder aquisitivo do seu povo. Há líderes religiosos, líderes de grupos evangélicos, por aí batendo no peito e fazendo questão de mostrar que na sua igreja tem muita gente de muito dinheiro. E aí ele passa a achar então que a sua igreja tem um valor é muito valiosa porque tem gente de muito dinheiro. Uma outra maneira, as igrejas têm sido avaliadas pela quantidade de membros. Para muitos, igreja grande, igreja de valor, igreja valiosa, é a igreja de pelo menos 3.000 membros para cima. Abaixo disso é a igrejinha. Outras igrejas têm sido avaliadas pelos recursos técnicos e equipamentos que possui. Meus irmãos, como é bom poder ter a igreja equipada com bom equipamento de som, com microfones que facilitam a vida da gente, com projetores, com tudo isso a igreja pode ter e deve ter. E sabe de uma coisa? Quando plantamos a nossa igreja, desde o começo, eu fui ensinando o pequeno grupo lá, e cada um que ia chegando, o seguinte: cada etapa em que a igreja estiver e que precisarmos de comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, nós vamos comprar e fazer sempre o melhor que o nosso dinheiro puder comprar. Tudo do melhor que o dinheiro que tivermos na mão puder comprar. Porque realmente precisa ser o melhor possível naquele momento. Todo o material precisa ser material bom. E fazer com zelo e com carinho. E deve ser assim. Mas isto não acrescenta valor à igreja. Não quer dizer que a igreja é mais valiosa pelos equipamentos que tem. Mas há uma interpretação por aí, alguns grupos fazem questão de mostrar que é assim. E por outros valores tantos aí, que com certeza os irmãos conhecem também. Eu quero te convidar a me acompanhar sobre algumas coisas que realmente tornam uma igreja preciosa. Com base nesse texto, especialmente ali no verso 24, verso 25, vamos pensar algumas expressões para conversar sobre elas. Tudo que Paulo fala aqui da vida dele está intimamente ligada à vida da igreja do Senhor Jesus. Está ligado às igrejas por onde ele passou, e em particular à igreja local de Éfeso. E também a todos nós, os crentes, membros das igrejas dos nossos dias, assim como, com certeza, aos membros desta igreja, Primeira Batista de Bebedouro. Encontramos na fala de Paulo alguns componentes do que podemos entender que realmente tornam uma igreja preciosa, uma igreja de valor, uma igreja preciosa aos olhos de Deus. O primeiro componente que eu quero destacar aqui, que torna uma igreja preciosa, eu vejo aí nessa expressão de Paulo, quando ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Paulo está olhando para a vida dele mesmo e dizendo: eu não vejo valor nenhum na minha vida. Eu não vejo valor nenhum na minha vida. Mas vamos lembrar um pouquinho daquela lição da escola dominical sobre a vida de Paulo. De maneira bem clara. Será que Paulo, quando se chamava Saulo ainda,
na cidade onde ele vivia, na região onde ele vivia, do ponto de vista do saber, da intelectualidade, do conhecimento, ele era reconhecido pela sociedade como uma pessoa de valor? Sim ou não? Sim. Saulo, antes da conversão, ele gozava de privilégios por ser reconhecido alguém de muito valor, intelectualmente, de muito valor, com muitas habilidades. Ele mesmo nos dá algumas indicações das suas qualidades. Quando em Filipenses, no capítulo 3, 4 a 7, ele diz: ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida poder confiar na carne, eu mais ainda. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Tudo isso era qualidades que ele, Paulo, anteriormente julgava agregar valor à sua vida. E ele era reconhecido por isso. E ele era tão reconhecido como alguém de valor, antes da sua conversão, que ele ganhou carta branca para perseguir os cristãos. Não era qualquer um que recebia isso. Mas, no verso 7 de Filipenses 3, ele diz: mas o que era para mim ganho, eu reputei-o perda por Cristo. Quer dizer, eu não vejo mais nenhum valor nisso, em mim. Por isso que quando ele está escrevendo no livro de Atos, ele diz isso, que ele não vê nenhum valor nele. Eu em nada tenho a minha vida por preciosa. O valor de uma igreja, portanto, inicialmente, está em que os seus membros reconheçam que, mesmo tendo uma boa condição social, cultural, financeira, ou tudo que possam ter ou saber, ainda que tenham fortunas do ponto de vista material, só será considerada por Deus como uma vida preciosa se estiver marcada pela piedade, pela humildade, pela disposição de servir ao Senhor Jesus na igreja dele. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui. A minha vida não tem valor, todas aquelas outras coisas não têm mais valor nenhum. Tudo aquilo eu considero perda por Cristo. Um componente que vai, portanto, começar a mostrar se uma igreja é valiosa, está no fato de que se os seus membros, os membros da igreja, estejam realmente a considerar tudo mais perda por amor a Cristo. Então, o primeiro componente aparece aí, componente de uma igreja de valor. Para que ela seja uma igreja preciosa, é preciso que seus membros sejam piedosos, humildes, servos do Senhor Jesus. Repeti tantas vezes hoje cedo, não é? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a palavra de Deus. Amar servir a Deus. Crentes com vida preciosa. Uma igreja só terá muito valor, e uma igreja será preciosa aos olhos de Deus se ela for formada por vidas preciosas na presença de Deus. Mas vamos observar ainda um outro componente que eu vejo nesse texto, que torna uma igreja valiosa. O segundo componente.
de uma igreja valiosa é que ela precisa ser formada de crentes que cumpram com alegria o seu dever. Com alegria o seu dever. Interessante, né? Porque quando Paulo está falando no verso 24, ele diz: todavia não me importo nem considero a minha vida de algum valor para mim mesmo. Tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça. Algumas versões dizem que cumpra com alegria a minha carreira. Que cumpra com alegria a minha carreira. Vamos pensar aqui sobre a carreira, a trajetória, a história que deve ter uma igreja. Irmãos, como crentes, estamos caminhando. E enquanto estamos caminhando a nossa vida cristã aqui, como eu disse, estamos escrevendo a história da nossa vida, a história da nossa igreja. Como é bom fazer aquilo que eu já falei aqui, dar uma olhada para trás, conhecer a história da sua igreja. A origem da igreja, seu desenvolvimento como uma agência proclamadora do Evangelho, salvador do Senhor Jesus. Conhecer como foi a expansão do Evangelho, como foi a criação, o desenvolvimento da igreja. Quando os membros da igreja perdem a alegria de servir, e com certeza esta igreja chegou aos 91 anos, porque muita gente teve muita alegria em se dedicar a esse trabalho. Quando uma igreja perde a alegria de servir a Jesus, essa igreja passa a ser uma igreja triste sobre vários aspectos. E sem dúvida, aquele momento, aquela fase da igreja será um capítulo triste de ser lido. Triste de ser conhecido. Cumprir com alegria. Crente que não tem alegria em ser crente, alguma coisa está errada na sua vida, meu irmão, minha irmã. Crente que carrega o fardo, que está carregando o fardo pesado, e se declarando crente em Jesus, não pode ter alegria porque está desobedecendo. O Senhor diz na sua palavra: lançai o seu fardo pesado sobre quem? Sobre quem? Sobre o Senhor. Eu tenho um fardo leve para você carregar. A palavra de Deus fala assim: olha, você está pesado, você está carregado pela aflição, você está agoniado aí pela incerteza do dia de amanhã. A palavra do Senhor diz: lançai as vossas ansiedades sobre mim, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Ansiedade, fardo pesado, tira a alegria do crente. Tira a alegria do crente exatamente pela desobediência. O Senhor apresenta a solução. Uma igreja alegre é uma igreja que, mesmo que venham as lutas e as dificuldades, confia no Senhor. Vamos vencer porque Ele prometeu uma igreja forte. As portas do inferno não têm poder sobre ela. Ou aqueles que estão com as suas vidas na mão do Senhor, a palavra do Senhor diz: o inimigo não te toca. Uma igreja será uma igreja valiosa, sim, se os crentes cumprirem com alegria. Como é bom ver, ainda que possa ter algumas discordâncias de várias formas e maneiras, não é? No domingo pela manhã,
lá na nossa região, quando do caminho para a nossa igreja, só na rua da nossa igreja, em 2 quarteirões, teve época que tinha 6 igrejas. Hoje eu não sei exatamente, mas tem pelo menos umas 4, tem, não é? Em 2 quarteirões. Mas como é bom domingo de manhã, andando no caminho da igreja, mesmo de carro, e ver pessoas e mais pessoas com uma Bíblia na mão, caminhando para alguma igreja. Hoje de manhã esperava o pastor Eucleme lá na porta do hotel e comecei a escutar um cântico. Aí eu vi que logo à frente ali, no meio do quarteirão, tem uma igreja que eu não vi a placa que igreja é, mas cantando alguns hinos. E aí eu comecei a ver chegar algumas famílias. Domingo de manhã, antes das 9 horas. Como é bom ver as famílias saindo das casas, suas casas, caminhando para as igrejas, entrando para as igrejas. Mas isso deve ser feito não com peso. Isso deve ser feito com alegria no coração. Cumprir com alegria a sua carreira. Uma igreja será valiosa se os crentes que a compõem cumprirem o seu trabalho com alegria. O valor de uma igreja está também nesta alegria que a Bíblia chama da alegria no Espírito Santo. Escrevendo aos Romanos, capítulo 14, verso 17, Paulo afirma: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e... Romanos, anote aí, Romanos 14, 17. Diz assim, olha: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa... Acho que está precisando de mais alegria ou mais força. A alegria no Senhor é a nossa... Aê, força, é isso mesmo. Força. Crentes que cumpram com alegria, sem dúvida, vão compor uma igreja de muito valor diante dos olhos de Deus. Mas vamos caminhar para o terceiro componente que eu quero destacar. Uma igreja será valiosa se ela for formada por crentes que vivam em fiel testemunho do Evangelho da graça. Não, eu inverti aqui. De crentes fiéis ao ministério que receberam de Jesus, quando ele diz que, contanto que eu cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus, no verso 24. O componente que torna uma igreja de valor, nós podemos encontrar nessa frase. De crentes fiéis ao ministério que receberam de Jesus. Uma igreja será preciosa se cumprir aquilo para qual o Senhor Jesus a criou. Isto parece soar como redundância, mas algumas igrejas não têm cumprido o seu ministério. Meus irmãos, cada vez mais, fazer uma confissão de pastor. Olha, entre ontem e hoje de manhã, eu fiz várias confissões de pastor já, viu? Então vai mais uma para você anotar aí. Vou fazer uma confissão. Nós pastores, de uma maneira especial, mas de uma maneira geral, todos os membros de igreja, vivemos sob constante pressão, de várias formas. Eu disse pressão e não opressão. Pressão. Para que a igreja deixe de fazer o que é essencial no cumprimento do seu ministério e se distraia fazendo outro tipo de coisa.
pressão para se dedicar a uma porção de outras coisas que não são prioridades do trabalho da igreja. Coisas que algumas outras organizações que não são igreja podem fazer e fazer muito melhor que nós. E não é nenhuma crítica, porque a minha igreja também sempre fez e continua fazendo muita coisa. Por exemplo, na área social. A igreja deve fazer trabalho social? Deve, precisa fazer. Mas nós temos que reconhecer que o trabalho social, há algumas organizações que fazem muito melhor do que nós fizemos e que não são igreja. Mas a igreja precisa fazer e fazer sempre o melhor que puder fazer. A igreja pode atuar na área educacional, ter colégios. A igreja pode fazer isso. Mas um colégio, outras organizações podem fazer muitas vezes muito melhor do que nós. Estão entendendo que eu não estou dizendo que não deve fazer. Pode fazer. Agora, a finalidade para a qual a igreja foi criada e está no mundo, só a igreja pode fazer. Isso não pode ser colocado como coisa secundária. Mas nós somos pressionados por isso. A igreja é pressionada por isso. Ah, mas a outra igreja tem. Ah, mas o pastor também se sente muitas vezes pressionado. Não são prioridades do trabalho na igreja. Podemos fazer. Nós, a Igreja de Cristo, fomos chamados para cumprir o ministério para que nos foi confiado pelo próprio Senhor Jesus, e que só a igreja pode fazer. Além do mais, é privilégio nosso sermos ferramentas de Deus na realização desta obra. Então o crente tem que ser crente para cumprir a missão que recebeu do Senhor Jesus. E com certeza você sabe exatamente o que é. Isto sim, essas coisas sim, começam a identificar o real valor de uma igreja. Mas, ainda quero ver um próximo ponto. A igreja de valor é formada por crentes que vivam em fiel testemunho do Evangelho do Senhor Jesus. E o verso 27 nos mostra isto. Porque nunca deixei, Paulo disse, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. É nessas coisas que ele via valor, não naquilo que ele era anteriormente. Uma igreja será preciosa se fizer com fidelidade e dedicação a entrega do tesouro que é portadora. Nós temos o tesouro mais valioso do mundo sob nossa responsabilidade. Você, como crente, tem esse tesouro colocado nas tuas mãos para ser compartilhado. Nós temos o privilégio de sermos portadores deste tesouro. A fazer a entrega desse tesouro. Desse tesouro que Paulo chama aqui de todo o conselho de Deus. O conselho de Deus, a palavra de Deus, o tesouro do Senhor Jesus está aqui. Nós somos portadores para vivê-la e para transmitir. Crentes que vivam fiel testemunho. Crentes que não precisam andar por aí falando, sou crente em Jesus. É preciso que as pessoas vejam que você é crente em Jesus, que eu sou crente em Jesus. É preciso que vejam em nós o brilho da alegria da salvação. É preciso que vejam no nosso rosto a confiança, a certeza de que Deus está no controle, mesmo nos momentos mais difíceis. Quase sempre, todo crente tem um vizinho, uma vizinha, um amigo, uma amiga, até um parente que não é crente, que não quer saber de igreja.
Até não gosta muito que você toca no assunto. Mas quando a coisa começa a apertar lá em casa, ele corre para quem? Quem que ele vai procurar para ouvir? O crente. E a palavra de Deus diz que nós precisamos estar preparados a qualquer momento para dar testemunho da nossa fé. E isso não é necessariamente saber fazer sermão. É mostrar com a sua vida. Se aquela pessoa te procura, é porque ela vê que você tem agido de forma diferente na mesma situação. Numa situação de luto, numa situação de enfermidade, numa situação de desemprego. Geralmente é nessa hora. Precisamos transmitir este tesouro que temos nas mãos através da nossa vida. Ah, isso sim torna e revela o valor de uma igreja. Precisamos estar sempre prontos a dar testemunho da nossa fé. Vivendo sem nos amoldar com o mundo, mas sendo diferente sim, sendo sal, sendo luz, sendo verdadeiramente igreja de Cristo. Componentes bíblicos que tornam uma igreja preciosa. Vamos repetir? Crentes com vida preciosa. Outro, crentes com alegria. Outro, crentes. E ainda crentes que vivam em fiel testemunho da graça do Senhor Deus. Isso torna uma igreja valiosa. Tenha ela 5.000 membros, seja 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Tenha ela um templo enorme, ou ela se reúna embaixo de uma árvore, na casa de alguém, em algum cantinho. Isso torna uma igreja preciosa. Uma igreja será preciosa se crentes, os seus membros, souberem correr cada um a sua carreira de fé, com testemunho, dedicação, comprometimento e de serviço prestado à igreja. E que ao completar a sua carreira, ter escrito em cada página da sua história de vida, um capítulo que dignifiquem e honrem o nome do Senhor Jesus, através da sua igreja local. Meu irmão, minha irmã, o capítulo atual da primeira igreja batista em Bebedouro, que você está escrevendo, ao ser lido daqui a mais 90 anos, se Jesus não voltar, que capítulo aquelas pessoas vão ler? Que avaliação elas vão fazer da igreja primeira de Bebedouro, na fase dos anos 2019? Você está escrevendo essa história com a sua vida. E essa história vai revelar no futuro se esta igreja tem sido uma igreja de real valor. Eu quero encerrar. Outra vez. Volta, por favor. Aí. Eu quero encerrar. O quarto e último componente que revela uma igreja de valor é a pregação do verdadeiro evangelho da salvação do Senhor Jesus. Uma igreja valiosa prega o verdadeiro evangelho. Em nada deixei de lhes comunicar tudo do evangelho da salvação.
Pregar o evangelho simples, objetivo, porém poderoso para salvar o mais indigno pecador. E não o evangelho do engano, da frustração, da desilusão, do desencanto. Eu gosto muito da frase do pastor Mendes, que durante algum tempo esteve escrito na parede lá, não sei se ainda está. Está lá aquela frase? Eu não me lembro exatamente as palavras, mas o sentido é que, e os irmãos devem conhecer, por causa da ligação aqui com Mendes, pastor que eu admiro tanto, as nossas igrejas, uma igreja séria hoje precisa estar preparada, porque ela será a salvação para recolher os desiludidos com o falso evangelho, não é mais ou menos isso? E quantas pessoas com certeza já chegaram aqui desiludidas com o falso evangelho? E quantas pessoas chegou à minha igreja durante meu tempo de ministério, de pessoas totalmente revoltadas, porque foram enganadas, e chegaram sedentas de conhecer o verdadeiro evangelho. Gálatas 1:8 está ali na tela, vamos ler juntos? Mas seja anátema. A igreja é preciosa se ela pregar o verdadeiro evangelho, porque este é o tesouro que está em nossas mãos, que está nas tuas mãos. E além disso, a igreja será preciosa, como já vimos, se ela cumprir. E qual é a missão que foi dada pela igreja? Todos nós sabemos de cor esse texto de Marcos 16. Vamos lá? E disse-lhes: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E sabe, não crer será condenado. E sabe de uma coisa? É isso que essa igreja está fazendo. É isso que essa igreja tem feito. E é isso que essa igreja precisa continuar fazendo. Mas é você que precisa fazer. É cada membro que precisa fazer. E eu não sei se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus. É isso que estamos fazendo hoje. Porque muitas pessoas estão no mundo achando que têm muito valor por aquilo que sabem, que conhecem, que são e que têm. Mas se não tem o evangelho, não tem o verdadeiro tesouro. Não passa de alguém desprovido da graça do Senhor Jesus. E ao encerrar esta palavra do Senhor Jesus que eu estou compartilhando com você, eu quero dizer que se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você é uma pessoa infelizmente muito pobre. Você não tem nada, mesmo que ache que tenha tudo, porque você não tem ainda o tesouro da salvação do Senhor Jesus. E é esse evangelho que estamos anunciando. Para isso essa igreja está aqui, para em obediência a Jesus, te apresentar o evangelho da salvação. Queridos irmãos e irmãs, façam da sua igreja aquilo que Jesus quer que ela seja, uma igreja preciosa. E ela só será uma igreja preciosa se cada um dos seus membros viverem vidas de obediência à palavra e honrando ao Senhor Deus. Vidas preciosas formam uma verdadeira igreja preciosa, de alto valor. Há um cântico que a letra diz, eu nem sei direito o cântico, mas diz mais ou menos assim: não sei quanto custou Jesus, o que Jesus fez por mim. É só ler a Bíblia que você vai saber quanto custou. Custou a vida de Jesus, o sangue derramado na cruz, o sofrimento por na cruz receber a dor do meu pecado e do teu pecado.
E Ele fez isso por amor. E a igreja que Ele deixou no mundo é uma igreja preciosa, uma igreja forte. E continuará sendo assim. Quer você faça parte dela ou não. Então não fique de fora. Venha para Jesus. E se torne alguém de muito valor. E venha fazer parte do corpo de Cristo. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que nos exorta, nos ensina, nos corrige. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por cada uma das pessoas que aqui estão. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, nós não sabemos se aqui ainda há alguma pessoa que nunca fez uma decisão verdadeira de entregar a sua vida a Jesus. Que o Teu Espírito Santo já tenha falado nesta vida. E ó Senhor, que esse seja o momento, o dia e a hora da entrega destas vidas nas Tuas mãos. Muito obrigado, ó Deus. Que o Teu Espírito continue, Santo Espírito continue trabalhando nestas vidas e que elas possam declarar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Se houver alguém que ainda não tenha aceito Jesus e tenha entendido essa mensagem hoje, não saia daqui sem procurar alguém da igreja. Com certeza você conhece alguém da igreja e diz: eu quero saber mais sobre isso. E com toda certeza você será muito bem atendido e orientado. Deus abençoe cada um dos irmãos, irmãs, cada pessoa que aqui está. E muito obrigado, mais uma vez, pela amorosa receptividade aqui. Deus os abençoe. Amém. Obrigado.